Então vamos lá, retomando, a gente tem então essas três esferas de responsabilização: civil, penal e administrativa, que é o objeto do nosso estudo, transgressão disciplinar. Nós temos a possibilidade de um único fato delituoso, uma única conduta do militar, consistir em infração a essas três esferas de responsabilização constantemente, implicando uma punição disciplinar, uma pena aplicada pelo Poder Judiciário e uma obrigação, um dever de indenizar ao erário. Existem fatos que redundam nisso daí, né? E visto isso, né, então eu falei com vocês, não tem bis in idem. E aí essa tripla incidência, ou o que é mais comum, a dupla incidência, da maneira que eu vou colocar para vocês agora, ela não caracteriza bis in idem, tá? Então vamos ao exemplo clássico do que ocorria há alguns anos e que hoje não ocorre mais porque nós sanamos essas deficiências. Acontecia muito no passado o seguinte: ocorreu uma transgressão de natureza grave, e aí eu sempre lembro nessas aulas onde a gente tem que dar uma resposta para os demais militares, né, no sentido de preservação da disciplina na corporação, para a opinião pública, porque há o envolvimento de imprensa, para autoridades do governo, né, em especial o governador. Então ocorrem situações onde há necessidade de que as autoridades administrativas militares elas deem uma resposta no âmbito disciplinar para como é que eu vou dizer? Para aplacar essa necessidade da indignação, da problemática que traz aquela transgressão. Então eu vou dar o exemplo de uma situação que eu vivenciei. Num dado socorro ocorrido na área da Gávea, né, que atende ali a Zona Sul, e aí tudo se complica um pouquinho, houve um incêndio onde um militar furtou dois objetos de um certo valor, à época, da proprietária do apartamento incendiado, que era um iPhone e um iPad. iPad, que é o tablet, não sei. Era um telefone e um tablet da Apple, né? iPad acho que é o de sonzinho, né? O tablet eu não sei. Mas era um iPhone e um tablet da Apple. Que na época tinha um valor bastante considerável, pecuniário. E aí o que ocorreu? Esse militar furtou, né? Essa pessoa ela fez a comunicação desse furto na delegacia, já lançando as suspeitas de que teria sido alguém da guarnição de bombeiros que atendeu o apartamento dela. E também deu uma entrevista no RJTV, primeira edição, né? 1,5 milhão de pessoas mais ou menos assistem, 2 milhões de pessoas, e explanou aquilo. Eu era o corregedor e o comando geral quis dar na época uma resposta imediata àquilo, né? O que foi feito? Foi instaurado o Conselho de Disciplina, né? E instaurado o inquérito policial militar para verificar as circunstâncias delituosas daquele fato em âmbito militar, e foi instaurado também o Conselho de Disciplina, visando a questão de permanência ou não daqueles militares na corporação. Então veja, o Conselho de Disciplina ele visa dar a resposta em âmbito administrativo disciplinar. É um processo administrativo disciplinar destinado a verificar da conveniência ou não daquele militar, da permanência dele em serviço ativo, em virtude da gravidade da falta por ele cometida, né? Em virtude de ser uma transgressão grave, de repercussão, que redunda também num crime militar, tá certo? Isso aí é um crime militar. Esse militar, então, entendeu a administração que deveria asseverar
da permanência dele ou não na corporação, tá certo? Então temos aí o quê? Temos um crime militar no âmbito penal, processo de julgamento lá pelo juiz, pelo Conselho Permanente de Justiça, da Auditoria de Justiça Militar, e temos uma transgressão disciplinar, onde já foi instaurado o Conselho de Disciplina para verificar. E aí, o Conselho de Disciplina, a gente vai passar ainda por isso também mais um pouquinho, ao final ele pode indicar ou a exclusão ou a aplicação de uma punição menos gravosa, tá certo? Porque a exclusão, como nós vamos ver aí em seguida, ela é a punição mais grave que o regulamento disciplinar prevê. O licenciamento ex officio a bem da disciplina, a exclusão a bem da disciplina ou a demissão do oficial por questões disciplinares. E aí, o que aconteceu no passado, que não aconteceu nesse caso, era o seguinte: nesse afã de dar uma pronta resposta, de dizer que o militar já tinha sido punido, os antigos comandantes, onde a gente ainda não estava tão traquejado, a Casa Militar não tinha uma estrutura jurídica tão consolidada como tem hoje, e os nossos antigos comandantes eles não estavam tão acostumados com essa realidade do império do direito, vamos dizer assim, dentro da caserna, eles, através de um processo disciplinar sumaríssimo, que nem no passado nem guardava as garantias do nosso atual PAD, eles aplicavam 30 dias de punição nesse militar de pronto. Então, punido com 30 dias de prisão, transgressão gravíssima. Aí falava, o que aconteceu? O militar foi punido com 30 dias de prisão. Para o governador, já punia esse militar com 30 dias de prisão. Acalmava ali aquele rumor, aquele furor em relação àquela transgressão grave cometida. Mas aí o Conselho de Disciplina era instaurado. Militar estável, Nesse caso, militar estável, o Conselho de Disciplina instaurado. Aí ao final do Conselho de Disciplina, pum, exclusão. Ora, se o militar já tinha sido punido com 30 dias de prisão, o que é isso? Punição disciplinar. Qual é o fato? Subtração do iPhone em local de socorro. Ok. Instaurado o Conselho de Disciplina, é um processo administrativo disciplinar, contraditório e ampla defesa, verificar se ele tem condições éticas e morais de permanecer ou não. Não tem condições éticas e morais de permanecer. Vamos excluí-lo. Pum, exclusão. Os militares começaram a fazer o quê? Ir ao Poder Judiciário e dizer: Poder Judiciário, juiz, eu fui punido 2 vezes pelo mesmo fato, na mesma esfera de responsabilização, ou seja, na esfera administrativa disciplinar. Fui punido com 30 dias de prisão e fui punido com exclusão, que também é uma punição disciplinar. Então fui punido 2 vezes pelo mesmo fato. Isso é o bis in idem. E a legislação brasileira, ela não valida o bis in idem. Existe a vedação à dupla punição pelo mesmo fato. O ordenamento jurídico não aceita, não comporta a dupla punição pelo mesmo fato na mesma esfera de responsabilização. Então, punir o militar com prisão e depois com exclusão é errado. E validou a anulação de diversas exclusões pelo Poder Judiciário. Então, tendo havido uma ilegalidade na exclusão, o militar vinha e anulava aquilo judicialmente. Então, anulava sua exclusão judicialmente, voltava para a instituição, mesmo tendo cometido faltas bastante graves. E aí, se ele fosse condenado a mais de 2 anos na esfera penal, aí se instaurava lá o Conselho de Disciplina para buscar uma nova exclusão por esse motivo, pela condenação criminal superior a 2 anos, mas não só pela transgressão. Tudo isso é bem complexo, tá aí nessa modalidade de AD, com essa feição desse curso é complicado explicar para vocês. Tem muita coisa nesse meio aí. Mas é mais ou menos isso, tá certo? Não é possível isso. Punir e depois excluir.
bis in idem na esfera administrativa. E o ordenamento jurídico traz a vedação ao bis in idem, tá certo? Então, essa é a questão das comunicações. Existe também a questão de comunicações entre as esferas, tá certo? Isso eu sempre falo também nos cursos presenciais. Por agora eu não vou tratar disso, vou andar mais um pouquinho com a matéria, conforme for o caso eu falo. E se nós voltarmos eu falo judicialmente, porque existem repercussões da absolvição ou da condenação criminal na esfera administrativa e disciplinar. E isso aí é matéria nossa que a gente deve tratar em algum momento, tá legal? Mas por agora, eu disse a vocês, então houve o fato, o que tem que ser feito? A apuração deste fato, processo e julgamento. Então a autoridade, ela recebeu a comunicação disciplinar. Veja, esse é um momento também de exercício de juízo discricionário. A autoridade recebeu a comunicação disciplinar, lá na forma do artigo 11. Ela vai verificar aqueles fatos. Ela vai verificar o que foi narrado. Se for um conjunto de fatos simples, de simples elucidação, onde essa própria comunicação disciplinar, ela traga ali então todos os elementos necessários à compreensão daquele fato, o que essa autoridade pode fazer? Pegar essa comunicação disciplinar, deduzir a peça inaugural do PAD, que é a acusação em âmbito disciplinar, que vulgarmente chamávamos aí no passado de memorando, não sei como o pessoal está chamando hoje, mas é aquela primeira página lá que traz as imputações. Deveis informar o motivo pelo qual faltaste ao serviço, etc. Então essa primeira comunicação ali. Então, recebida essa comunicação, a autoridade vai ter que fazer um juízo de valor, se ali contém ou não todas as informações necessárias a realizar a persecução. Vou dar uma parada para retomar no próximo vídeo.